Muito boa tarde, bem-vindo ao Sim, Não ou Talvez. O meu nome é Luís Matias, comigo estão a Patrícia Machado, Francisco Brito e Luís Pardal. Damos início ao programa deste dia 22 de maio e hoje vamos falar de aeroporto. O Governo anunciou o aeroporto em Alcochete, mas já tinha sido anunciado em diversos locais. Também temos o aeroporto de Beja, sobre o qual falámos, mas sobre aeroportos há muito para dizer. Foi também anunciada a ligação ferroviária de alta velocidade entre Évora e Lisboa com ramal para o novo aeroporto. De uma forma muito aberta, Patrícia Machado, bem-vinda. Que comentário faz a esta decisão? Ora, boa tarde a todos, aos meus colegas de painel, ao Luís Matias e aos nossos ouvintes. Eu começaria por dizer que peca por tarde, portanto, sem deixar de valorizar o anúncio de uma localização que há muito que estava, digamos assim, reclamada por um conjunto de entidades, de autarquias, nomeadamente naquela região, e uma necessidade óbvia que há décadas se colocava, que era a construção de um novo aeroporto de Lisboa, que retirasse, de facto, do centro da cidade um problema que já era identificado como sério e que cada vez começa a ser mais sério com várias consequências, desde a saúde pública, ambiental, ruído, por aí fora, e até de segurança. E, portanto, agora a grande preocupação e exigência é que, de facto, a construção do aeroporto passe do anúncio para a concretização de facto. Portanto, nós anúncios temos vindo a assistir. É importante que esta localização esteja fixada e que se caminhe para ela, mas acho que também é importante alertar para que, de facto, essa concretização se acelere, que se dê garantias de que ela é concretizada nos termos que melhor sirva ao país, e eu aqui queria destacar 2 ou 3 elementos. Por um lado, que não se utiliza este anúncio para dar mais umas benesses de milhões e milhões à Vinci, relativamente àquilo que são os contratos de concessão e àquilo que tem sido a exigência, e bem nos lembramos, ainda há bem pouco tempo houve aquela proposta do PCP para a Comissão de Inquérito do negócio ruinoso da privatização da ANA, e portanto não se encontra este anúncio para mais umas benesses de milhões e de desbaratar a despesa pública, portanto o erário público, as contribuições de todos nós. Porque simultaneamente assistimos à questão do alargamento do aeroporto da Portela e de investimentos para o aeroporto da Portela para fazer face ao aumento de tráfego. Ora, o que é importante salvaguardar, precisamente, é não gastar centenas de milhões ou dezenas de milhões numa adequação da Portela de um equipamento que vai ser desmantelado. Portanto, que se use outras infraestruturas aeroportuárias, nomeadamente o aeroporto de Beja, que está em perfeitas condições de salvaguardar a questão do apoio, digamos assim, e da complementariedade que é necessário, que é reconhecido que é necessário para o aumento de tráfego. E, portanto, deve-se aproveitar, de facto, esta decisão e a sua concretização para criar as condições e investir aquilo que agora falam do aeroporto da Portela, ou seja, gastar milhões numa coisa que vai ser desmantelada, para poder salvaguardar essa intenção de aumento de tráfego que o aeroporto de Beja, já construído e em condições, pode servir, e aproveitar até mesmo este anúncio também da linha ferroviária para infraestruturar e requalificar e eletrificar um conjunto que depois posso falar na segunda volta, que tem a ver com ligações rodoviárias de Beja, mas em toda a região, a questão da linha ferroviária, nomeadamente Sines-Caia, com o pleno aproveitamento, e as questões, portanto, que temos vindo a falar, a IP2, o IP8 em Beja, a eletrificação da linha Beja-Funcheira, portanto, a questão do pleno aproveitamento da Sines-Caia, como disse, que o projeto em si já salvaguarda as condições para tráfego de passageiros e mercadorias, que não seja só da ligação a Madrid daquela alta velocidade que conhecemos, e, portanto, há aqui uma oportunidade que não pode ser desperdiçada em função de opções políticas que precisam de ser tomadas em benefício do desenvolvimento do país, com o novo aeroporto de Lisboa e também da região. Francisco Brito, boa tarde, bem-vindo. E tu, que comentário faz esta decisão apresentada pelo Governo de construção do novo aeroporto de Lisboa em Alcochete?
Muito boa tarde a todos, boa tarde aos nossos ouvintes, boa tarde aos colegas de painel, à rádio. Bem, este anúncio, de facto, também tenho aqui que concordar com a Patrícia que peca por tardio. Portanto, nós temos assistido nas últimas décadas a uma discussão intensa sobre a localização do novo aeroporto. Portanto, desde a OTA a Alcochete-Jamé ouvimos muita coisa e por isso é importantíssimo fechar este assunto e começar a construção, porque é uma construção que demora muito tempo. Portanto, estamos a falar de uma grande infraestrutura e apesar de estarmos a falar de uma escolha de localização que assenta em terrenos que já são propriedade do Estado, e isto faz uma grande diferença. Portanto, não tem que haver um processo de expropriação, os terrenos estão na posse do Estado, que irá promover a obra, naturalmente também com a participação de entidades externas. E, por isso, temos aqui também um horizonte mais curto, mas este horizonte curto será um horizonte de 10 anos, de 15 anos, para a construção em pleno do aeroporto. Portanto, precisamos de ter aqui também uma estratégia que faça com que o país fique servido, principalmente a zona de Lisboa, a zona centro e a zona do Alentejo, fiquem servidos em termos de transporte aéreo para este período. Portanto, naturalmente que é preciso ter aqui uma estratégia de desenvolvimento e olhar naturalmente para a Portela e capacitar a Portela, porque 10 anos, 15 anos é muito tempo, não é? Portanto, aqui destaco esta capacidade que este governo teve, em muito pouco tempo, de conseguir decidir, depois de ter insistido para que existisse uma comissão técnica independente para estudar o assunto. Portanto, eu penso que é do conhecimento geral que a posição do Primeiro-Ministro não seria, talvez, de Alcochete, portanto, teria na sua ideia outro tipo de opção para o aeroporto, mas lutou para que existisse uma comissão técnica independente que existiu, portanto foi feito esse trabalho e já na pele do Primeiro-Ministro apoiou-se nesse trabalho técnico para tomar uma decisão. Portanto, aqui eu creio que existem vários aspectos a destacar, não só o facto da decisão existir, mas acima de tudo de ser uma decisão baseada no parecer técnico, portanto o objetivo sobre esta questão e não por questões políticas de outra ordem. Portanto, aqui também esta capacidade. Depois dizer que é importante que, independentemente do desenlace político que nós tenhamos nos próximos 10 anos ou 15 anos, que este aeroporto de facto consiga seguir em frente. Portanto, houve uma espécie de consenso entre a maior parte das forças políticas sobre esta questão, por mais que obviamente não estamos a falar de acordos escritos, nós estamos a falar de acordos negociados, estamos a falar de um consenso quase empírico que houve em redor da decisão técnica da Comissão independente. E isso também é importante. Portanto, nós precisamos de olhar para o nosso país com estabilidade. Precisamos de encarar estes desafios, que são obras estruturantes para o país, como desafios de todos, independentemente se é o partido A ou B que está na governação. Precisamos efetivamente de conseguir levar isto para a frente e desenvolver esforços neste sentido. Porque senão é aquilo que acontece, tudo aquilo que tivemos nos últimos 50 anos, em que andamos a decidir, depois é uma localização, depois é outra, depois aparecem ambientalistas a justificar que não pode ser aquela localização e a apontar as suas fragilidades. Portanto, não conseguimos andar sempre neste impasse e precisamos de olhar em frente. E aqui, também, fechando este assunto do aeroporto, dizer que também me parece, do meu ponto de vista pessoal, que Alcochete parece a situação mais sensata do ponto de vista do investimento e olhando para todos os outros fatores. Luís Pardal, escusado será dizer que também achas que Alcochete é a decisão mais sensata. Ou não? Vamos ao comentário teu. Sim, olá, muito boa tarde a todos, aos colegas de painel, ao Luís, aos nossos ouvintes. É importante, até pela tua provocação, é importante que exista aqui, digamos, uma estabilidade nesta decisão, porque senão, enfim, não passamos das decisões e não decisões, muito menos para a ação. A verdade é que em 2022 já se tinham estudado 17 localizações, há 50 anos que andamos a falar sobre este assunto, já tinha sido anunciado, agora foi a terceira vez que um governo anunciou a escolha de Alcochete. A primeira foi com José Sócrates em 2008, depois Pedro Nuno Santos em 2022 anunciou anunciou Alcochete, mas
defendia uma situação que esta é fraturante e que acho que temos que discutir. Aliás, a Patrícia já falou sobre ela, que é Portela ou então o Montijo. Portanto, Pedro Nuno Santos defendia na altura e defende, e aliás o Partido Socialista defende esta questão, que é o investimento numa infraestrutura que não seja para desmantelar, que seja, neste caso, no Montijo. Mas já lá vou. A grande questão aqui é que, de facto, o aeroporto de Alcochete, ou esta escolha de Alcochete, ela já é apontada pelos técnicos especialistas já há muito tempo. Aliás, o Francisco há pouco dizia que foi o Luís Montenegro que propôs a criação da comissão independente. Quer dizer, não foi bem assim. A realidade é que, tem que se admitir, houve ali aquela situação em que Pedro Nuno Santos anuncia e esse despacho teve a validade de 24 horas e depois o próprio Primeiro-Ministro, na altura António Costa, queria estabilizar esta questão, digamos, deste investimento que teria que ser feito até que Alcochete fosse construído ou não, e aí sim foi revertido e depois é criada esta comissão independente. Esta comissão independente que, no dia em que anunciou os resultados, em que Alcochete seria, digamos, o melhor sítio, Luís Montenegro, nesse próprio dia, anuncia que a primeira decisão que, enquanto líder do PSD, é que vamos criar uma comissão interna do PSD para avaliar aquilo que foi, portanto, qual é que é a localização do aeroporto. Pronto, portanto, enfim, agora já teve essa maturidade e ultrapassou aí uma série de questões. Agora, a questão fraturante é esta. O Governo anunciou que irá fazer investimentos na Portela. Aliás, quem tem que fazer os investimentos é a ANA. E, portanto, essa é que é aqui a grande questão e que José Luís Arnaud, que é o CEO da ANA, que também é militante do PSD e, portanto, também está aqui numa posição, deve estar numa posição, enfim, a cumprir aquilo que está escrito e aquilo que é o acordado, digamos, de responsabilidade da ANA, que tem que fazer investimentos no aeroporto. Agora, a questão é esta. O Governo não apresentou nenhum estudo, nenhuma evidência que, de facto, evidencie que esta é a melhor decisão. Vamos estar a investir num aeroporto que não cumpre requisitos ambientais, como a Patrícia disse, inclusive de ruído, não é? Que se então extravasa completamente. Vamos... Da Portela, eu estou a falar da Portela. Vamos estar a investir nesse aeroporto quando poderíamos estar a investir no Montijo, no aeroporto de Figueiredo, na base aérea de Figueiredo. Quer dizer, esta é que é a decisão que o Governo não devia ponderar e reverter, porque, enfim, nós sabemos que só, tudo a correr bem, por volta de 2036 é que teremos este aeroporto Luís de Camões. E, portanto, agora, a realidade é que esta decisão de investir na Portela talvez não seja a melhor decisão e é isso que temos que discutir também. Há uma outra decisão que foi tomada e que foi anunciada, que é a construção de tal linha de alta velocidade entre Lisboa e Évora. Nós olhamos para ela assim, porque de Évora para a frente ela está aí, já sabemos, é sempre anunciada como a ligação Lisboa-Madrid, mas na nossa perspectiva a nossa novidade é que Évora passa a ter uma linha de alta velocidade a ligar à capital e também a este aeroporto. Patrícia, na cidade está a rever-se o PDM, isto obriga a pensar também projetos para a cidade, a pensar não só urbanisticamente, mas também outros projetos para a cidade, porque podem-se abrir oportunidades de posicionamento da cidade de Évora perante o mundo exterior diferente daquele que tem atualmente, ou não? Sim, eu acho que isso insere-se, essa tua questão, que acho que é pertinente e já lá vou, acho que se insere nesta questão da visão estratégica para o desenvolvimento do país e, naturalmente, estando nós a falar de um investimento que fica a poucos quilómetros da região, do distrito, portanto o novo aeroporto, ele tem que ser pensado dessa forma, de forma estratégica. E, de facto, aliando aqui as estruturas aeroportuárias que temos, aquela que está em perspectiva de construção, que obviamente não é em 2 anos ou em 3, tem a sua longevidade, mas que precisa de começar a ser concretizada e não inventar-se, criar-se casos e situações que protelam mais não sei quantas décadas aquilo que é uma necessidade objetiva e exigida há muito tempo, e as questões
da ferrovia. E eu acho que sobre a ferrovia, de facto, tu colocas uma questão que é fundamental. Évora, a região, mas Évora, em concreto, pode, de facto, com essa visão estratégica, assumir aqui um papel de centralidade e de ligação à Europa, que precisa também de ser vista. Precisa de ser vista do ponto de vista global, pelo governo, pelo aquilo que é uma visão de desenvolvimento territorial que interessa ao desenvolvimento do país e também na própria região. E, de facto, aliando isto a uma outra questão, que é, como, por exemplo, o PCP tem dito, que não sirvam estas infraestruturas simplesmente para a gente ficar a ver passar comboios. Portanto, essa infraestrutura é importantíssima, no meu entender, mas deve ser aliada à tal visão estratégica do desenvolvimento da linha ferroviária. Porque se nós entendemos, de facto, a necessidade da construção do novo aeroporto de raiz, não é a solução Portela mais um, porque a Portela tem problemas e consequências sérias e graves, aliás, como a própria população de Lisboa tem dito e reclamado, saúde pública, ruído, ambiental, e que a construção do novo aeroporto, que é aquilo que responde melhor às necessidades do país a longo prazo, como a tal visão estratégica e não momentânea, precisa. Alcochete está supostamente decidido, agora esperemos que passe do anúncio à prática. Beja, o aeroporto de Beja está construído. Que se invista parte, porque mesmo assim não é preciso aquilo tudo que se está a pensar em investir na Portela, que vai ser desmantelado, é para desmantelar. Portanto, não se gasta ali, não se despeja ali milhões, quando há um aeroporto em Beja em condições de responder. E que se crie as condições, até de desenvolvimento territorial, com as ligações rodoviárias que precisam ser melhoradas. Eu estava a falar da eletrificação da linha Beja pela Funcheira. Portanto, a questão da linha Sines-Caia, porque o projeto, do ponto de vista técnico, o projeto de construção da linha Sines-Caia está em condições de ter as paragens e os terminais para aproveitar o transporte de passageiros e de mercadorias. Mas isso não está anunciado. Aliás, o PS andou a encanar a perna à rã e o PSD sobre isso nada fala. Portanto, como é que nós investimos? Porque o projeto, a linha está a ser construída com essa salvaguarda do ponto de vista técnico. E, portanto, como é que nós garantimos que aquilo serve também à região, serve o país? E Évora ganhar aqui uma centralidade de facto. E a região que precisa e pode ser potenciada, aliás, como noutros países vimos, que não é só a capital ou é só o litoral e que permita desenvolver o país de outra forma. E, portanto, acho que esta questão da aliança entre a execução, de facto, daquilo que resolve o problema nacional do novo aeroporto, aproveitando Beja, que não é só para a região, ligação ao Algarve, a Lisboa, ao resto da região, a Sines, mas isso tem que ser naturalmente o investimento que se quer despejar para o caixote do lixo na Portela, porque é isso que estamos a falar, é para daqui a uns anos ser desmantelado, que se invista para estruturas que fixem e que criem condições de desenvolvimento na região, naturalmente, onde já há uma infraestrutura que, como há muito se diz, não está a ser nada aproveitada. E, portanto, gastou-se dinheiro ali, há condições ali para, devidamente estudado, naturalmente, qual é o tráfego que pode ir para ali, e que se cria essas condições, juntamente com outras estruturas aeroportuárias, para criar as respostas necessárias àquilo que é, de facto, uma realidade, que é o aumento do tráfego. E, portanto, que se alie com esta visão estratégica e não a questão dos interesses da Vinci e da ANA, que têm que ser eles a investir, a partir daquela concessão que foi feita, ruinosa para o país, mas que têm que ser chamados à pedra, e que o governo aí não pode ceder. Tenho as minhas dúvidas, naturalmente, mas precisamos também de garantir que o interesse nacional sobrepõe aos interesses económicos desta grande empresa, que já foi bastante beneficiada com o negócio ruinoso que foi feito com a privatização. Nestas questões de ligações, temos esta ferroviária de alta velocidade aqui. A Patrícia alarga a visão aqui um pouco ao resto da região e, aparentemente, para um leigo, a ligação de Beja a A1 não seria algo bastante complexo ou muito complicado de fazer. Eu até falo da questão rodoviária, nem tanto a questão ferroviária, mas a questão rodoviária, a própria A2, perdão. Mas, Francisco, olhando para Évora, a cidade deve pensar sobre si própria se esta ligação de alta velocidade traz vantagens, o que é que proporciona, se é só para ver o comboio passar a 300 km/h ou não?
A cidade de Évora tem um posicionamento estratégico subejamente conhecido, portanto estamos de facto neste eixo de Lisboa-Madrid e isso também fez com que nós existíssemos aqui, portanto ao longo da história, quem conhece a história sabe que foi assim. Obviamente que este posicionamento pode ser significativo quando nós aumentamos a nossa capacidade de deslocação. Portanto, se nós estamos a meio de um trajeto fundamental, não é? Faz todo o sentido nós desenvolvemos estratégias para conseguir aproveitar esse trajeto e essa forma de transporte, seja de passageiros ou de mercadorias. E eu vejo e ouço com alguma curiosidade aquilo que a Patrícia aqui diz, portanto, esta defesa de realmente da CDU, que a população de Évora não ficasse a ver passar comboios, quando na realidade, à frente da Câmara de Évora, está a gestão CDU, que não teve capacidade negocial para garantir uma plataforma logística na capital do distrito. Portanto, não é verdade, porque essa plataforma logística, apesar de ser muito defendida, inclusive pelo PSD, não foi defendida pela CDU ao ponto de conseguir desenvolver o estudo de viabilidade económica, de juntar empresários com o parque de indústria aeronáutica aqui, não conseguiu juntar interessados para justificar economicamente a plataforma logística. Portanto, a zona dos Mármores teve muito mais essa capacidade, com uma junção ali de que várias câmaras municipais que até com forças políticas distintas conseguiram trabalhar em conjunto para conseguir justificar essa plataforma. Mas a quem acaba a visão estratégica? A visão estratégica acaba a quem nos tem que defender. Ou o governo tem aqui uma infraestrutura que permite os autarcas têm que defender a sua população. E esse é o papel dos autarcas, é o papel dos eleitos, é o papel que a deputada eleita pelo Círculo de Évora, pelo PSD, está a fazer e esteve a fazer na Assembleia. Claro que propôs Évora e defendeu isso. Portanto, é esse papel que tem que acontecer. Agora, na Câmara de Évora, a gestão da CDU considera que realmente isto não é nada com eles. Portanto, de facto, podem ficar a ver passar os comboios e não devem defender e atravessar-se nestes assuntos. Mas tinham que o fazer. Agora, não conseguiram fazer isto e vão fazer o quê? Vão na alteração do PDM, que está praticamente no fim, ou na revisão do PUE, a incorporar estratégias para desenvolver a cidade, aproveitando a linha férrea. Quer dizer, não o conseguem fazer com o hospital, que ainda é um investimento mais direto. Quer dizer, o hospital desenvolve uma nova centralidade da cidade, ou poderia desenvolver, quer dizer, vai desenvolver, que será sempre uma nova centralidade. Agora, poderia ser uma nova centralidade da cidade, portanto, poderia ser cidade, poderia não ser um satélite que está à volta da cidade. Poderia efetivamente ser pensado de forma estruturante, porque a cidade precisa efetivamente crescer e o hospital é um impacto direto, portanto, o hospital automaticamente pode trazer pessoas para cá. Portanto, automaticamente essas pessoas seriam absorvidas por este novo desenho que podia surgir. Portanto, não estamos a falar aqui em questões hipotéticas do que por comboio passar, eventualmente poderem vir para cá empresas e pessoas, que isso será um pensamento também possível, mas mais difícil de conseguir chegar porque é indireto. Agora, o hospital é um desenvolvimento direto, a indústria da saúde é um desenvolvimento direto, a escola da saúde é um investimento que seria diretamente ligado com o novo desenvolvimento urbano. E a verdade é que a posição, e que já é subejamente conhecida, inclusive aqui até em entrevista à Rádio Diana, a posição da equipa que está na revisão do plano de urbanização é que realmente o hospital é um erro onde está e não deve acontecer mais nada ali. Portanto, enfim, eu não discuto se é um erro ou não, portanto há aqui vários outros parâmetros, mas a verdade é que existe e deve ser pensado como tal, portanto devemos pensar cidade, devemos pensar transportes nesse sentido. E olhando para o hospital também vemos que a plataforma logística associada a esta ferrovia estaria localizada perto deste hospital, também já para dar aqui uma alavancagem na indústria da saúde e da exportação de produtos para a Europa, com a importância que esta linha férrea tem. Portanto, associar isto depois a uma linha de alta velocidade de passageiros parece-me positivo. Portanto, nós temos ainda mais capacidade de atrair pessoas para aqui. Portanto, todo o tráfego que acontece entre a Europa e Lisboa, nós conseguimos aqui captar também algum dele, seja para o turismo, seja para desenvolver negócio e economia. Agora, a verdade é que para isto tudo é preciso ter posições liderantes. E isso não tem acontecido, também duvido que aconteça neste último ano e meio de mandato que temos pela frente. Portanto, concretamente, acho que a cidade de Évora deve aproveitar
esta ligação de ferrovia, deve aproveitar a proximidade com o aeroporto. Aquilo que está a acontecer em termos de oposição e a posição do PSD é que, de facto, nesta alteração do PDM e na revisão do plano de urbanização, estes aspectos sejam contemplados. Agora, nós sabemos a força que a CDU tem do facto de ainda ter a gestão nas suas mãos, e também a posição do Partido Socialista, que é sempre muito ambígua nestes pontos. Portanto, apresenta-se sempre contra tudo, mas depois viabiliza tudo aquilo que a CDU quer ver viabilizado. E por isso também é preciso aqui esta conjugação de forças para conseguir fazer de Évora uma cidade de futuro. Luís Pardal, é necessário repensar a cidade com a aproximação do aeroporto. O aeroporto fica na Diocese de Évora, se eu não me engano, é inclusive. Mas vamos lá, mas isso são outras geografias. Mas é necessário pensar a cidade de outra forma, com esta realidade que se altera e com esta ligação de alta velocidade. Isto tudo se relaciona... Entre dois polos muito intensos como Lisboa e Badajoz, que são duas cidades bastante grandes. Badajoz metade de Lisboa, mas bastante maior que Évora. Claro, todos estes temas se relacionam sobretudo através da escolha da localização do aeroporto. Porquê? Por exemplo, a terceira travessia do Tejo é a travessia que vai viabilizar, sobretudo, o TGV de Lisboa a Évora. E, portanto, naturalmente que uma coisa está relacionada com a outra e, portanto, esta decisão leva ao anúncio da outra. Se bem que isto não é... Portanto, não chegou agora ao PSD a governar e de repente surgiram estas conclusões todas. Portanto, este trabalho está a ser feito há bastante tempo. Aliás, eu queria aqui... ainda há pouco o Luís estava a falar nisto, não é? Portanto, nós de Évora até Espanha, portanto, temos esta obra a decorrer, aliás, que é o maior investimento na ferrovia das últimas décadas. E não nos podemos esquecer que existe um plano ferroviário nacional que tem também um horizonte até 2050, e 2050 é a meta para atingir a neutralidade carbónica em Portugal. E relacionado com isto está previsto a construção de linhas plenas de alta velocidade que liga 10 cidades em Portugal. E, portanto, isto não é nada de novo. E estamos a falar aqui de cidades que vai desde o Porto a Faro, passando por Évora, Viseu, e, portanto, isto em linha de alta velocidade. E depois, por outro lado, construir até 2050 ligações concorrenciais com os percursos dos carros e ligar 28 cidades de Portugal por comboio. E, portanto, não me venham agora dizer que, quer dizer, agora parece que isto é tudo novidade. Não é novidade. Felicita-se, digamos, pela decisão, mas também essa decisão só acontece porque, como disse, há um trabalho a montante muito grande de muitos anos. E, portanto, a linha de Lisboa a Évora. Eu peço desculpa, há bocadinho referi uma coisa, mas queria dizer aqui, é natural, e nós que estamos aqui, que somos alentejanos, temos que defender, e eu defendo também plenamente, este investimento, esta aposta no aeroporto de Beja, não é? Quer dizer, não há outra forma. E, portanto, seria, a par do Montijo, como disse há pouco, o investimento em Beja seriam investimentos complementares e que se devia de equacionar, ao invés de investir na Portela. Montijo só para submarinos. Não é como submarinos, não. Não é, enfim, mas não, enfim, há formas de contornar tecnicamente essas situações. Custou uma fortuna. É difícil de engolir, isto é difícil de engolir. Agora, qual é que é a questão aqui, enfim, que eu queria complementar agora com Évora? Évora, não nos podemos esquecer que a Patrícia há pouco estava a falar, quer dizer, nós tivemos de facto câmaras municipais e sobretudo a Câmara Municipal do Alandroal que liderou este processo e que apresentou desde o princípio um projeto para que se instale ali uma plataforma logística. Vendas novas também, e vendas novas, como sabemos, isto está tudo ligado, não é? Com a questão do aeroporto que também estava aqui em discussão, que era outra situação viável. Agora, aquilo que assistimos é que a Câmara Municipal de Évora, a única coisa que fez nos últimos anos foi deslocalizar
uma eventual plataforma logística que estava entre Évora, que estaria localizada entre Évora e Azaruja, e colocou-a agora recentemente junto ao hospital. Bem, agora com este anúncio, se tem que ser repensado ou não, é uma discussão a ter. Também temos aí a revisão do PDM que precisa de ser feita e, portanto, não nos podemos esquecer do seguinte: esta linha de alta velocidade de transporte de mercadorias, desde o princípio, que ela está pensada também para passageiros. Eu estive numa reunião com o Secretário de Estado das Infraestruturas, o anterior, e que esta questão estava plenamente pacificada, quer dizer, não havia aqui nenhum tipo, enfim, se calhar é falta de informação ou falta de capacidade de comunicação, eventualmente, porque, quer dizer, não há aqui nenhuma novidade de que de Évora para a frente é possível fazer essa ligação. Aliás, até já disse isto aqui no programa, já há mais tempo. É só uma questão de agora de viabilizar com as operadoras nacionais e internacionais para fazer a ligação transporte de passageiros. Políticas. Luís, deixa-me só, desculpa lá, mesmo retirando tempo ao outro, é porque há aqui duas questões que foram colocadas que eu não queria deixar passar, porque não são verdade. Ou seja, esta questão, insistir-se nesta ideia que o hospital não está pensado toda aquela região, não é verdade. Nós já ouvimos o Presidente da Câmara, Carlos Pinto Sá, a dizer várias vezes que está considerado a infraestruturação para outras dinâmicas ali. Mas não há essa vontade. Não sei onde é que não, desculpa. Há vontade e há esse trabalho. Uma coisa é a apreciação técnica e a opiniões de técnicos. Outra coisa são as opções políticas. E, portanto, não é verdade, já foi várias vezes colocado e, portanto, insistir-se nisto é criar ideias que não são reais. Pronto, e só por fim, esta questão das câmaras do Alandroal, não deixa de ser curioso que aquilo que foi um empurrão para que aquelas câmaras, portanto, uma tentativa por parte do Governo, a partir desta ideia de as autarquias e as entidades que encontrem a viabilidade económica para a construção daquilo que devia ser uma obrigação do Governo, que é ver o futuro e criar as condições para o desenvolvimento do futuro. Várias câmaras pagaram o estudo de viabilidade económica que nem o conhecem. Pois é um facto que já foi questionado em várias assembleias municipais e as câmaras não têm, na sua posse, só conhecem o resultado, não conhecem o estudo. Pronto, e portanto, dizer-se que a Câmara de Évora não fez nada, ou que são as câmaras ou as empresas que têm de justificar a viabilidade económica do investimento que deve ser pensado a pensar no futuro e no desenvolvimento do território, eu acho que é absolutamente, é expor de facto aquilo que é a visão estratégica e aquilo que não existe, que é opção política daquilo que é uma infraestrutura que está em condições de pôr esse desenvolvimento ao serviço da região e das populações e do tecido económico nas mãos de quem depois possa justificar não ter optado essa Só uma essa nota muito breve política. em relação a isto que a Patrícia disse, e em síntese a Patrícia defende que o diálogo com os empresários da região deve ser feito pelo Governo e não pela Câmara Municipal. E isto não é correto. Portanto, esta viabilidade económica este diálogo foi pedido à Câmara Municipal. Foi vocês falem com os empresários. Nós sabemos a dificuldade. Vocês é que têm que assumir que não têm capacidade de lidar com os empresários. Portanto, são contra eles. Não é verdade. Aliás, a realidade comprova o contrário, porque nunca houve tanto investimento e tanta fixação de empresas no Conselho graças à CDU, graças a zero trabalho da CDU. Não é verdade. A questão é essa. Luís Pardal, para fecharmos o tema, queres acrescentar algo? Eu acho que está aqui perfeitamente espelhado aquilo que é o modus operandi da CDU e da Câmara Municipal, que é vitimização. Portanto, é uma vitimização, é o Governo que decide, o Governo decida, e nós que fomos eleitos para defender os interesses daquilo que é a nossa autarquia, não temos políticas para uma visão estratégica que escolheram e temos que respeitar esta forma de trabalhar. Nesta que é o último sinal, talvez antes das eleições, porque depois fazemos aqui uma pausa de 15 dias, devido ao período de campanha eleitoral, começa já no próximo domingo, se as minhas contas não estão erradas. Vamos aproveitar para falar de campanha. O tema é apresentado pela Patrícia Machado em véspera de início oficial da campanha para eleições ao Parlamento Europeu. Como o seu resultado tem influência na vida do dia-a-dia dos portugueses, começados os debates, podemos identificar diferenças entre partidos? Naturalmente que sim, estou eu aqui a dizer, mas a Patrícia quer enfatizar outras, ou as suas. Não, eu acho que é precisamente por isso que te colocaste, Luís. É como nós vamos interromper, não é? Portanto, é também aproveitar esta oportunidade
para trocarmos posições, naturalmente, para quem nos está a ouvir, também ser uma contribuição, né, a partir daquilo que são as opiniões de cada um. E eu acho que os debates, embora valem o que valem, mas os debates até têm deixado claro, de facto, algumas diferenças e alguma forma de estar por aquilo que temos assistido. E, de facto, o que temos assistido... Há aqui 3 ou 4 aspectos que eu queria sublinhar já nesta, assim, de forma muito rápida. Primeiro, é um apelo, digamos assim, a quem nos está a ouvir, que encara estas eleições com a importância que elas de facto têm. Nós, cada vez mais, aquilo que são as opções para o nosso país, contrariamente ao que a CDU também defende, tem um peso muito grande daquilo que se decide no Parlamento Europeu. Costumamos até dizer que lá se fazem, cá se pagam. E, portanto, digamos assim, o interesse, a vontade de querer perceber de facto o que é que cada força propõe, acho que é um primeiro desafio que deixava aos nossos ouvintes, porque de facto isto tem um peso muito grande na nossa vida do dia a dia, desde as questões da habitação, aos salários, às questões sociais, da integração, da vida das mulheres, várias, é transversal a tudo na nossa vida. Hoje tem uma grande influência aquilo que é decidido no Parlamento Europeu. Um segundo aspecto é de facto nós precisamos ter deputados no Parlamento Europeu que ponham em primeiro lugar os interesses do país e não os interesses das grandes potências da União Europeia, os interesses dos alemães e de outros. Para isso estão lá os deputados eleitos pelos povos respectivos. E, portanto, nós precisamos que quem tenha a coragem no Parlamento Europeu de enfrentar constrangimentos sérios e reais que depois têm implicações. Esta questão das taxas de juros da habitação, a contenção nos salários, que é aquilo que foi decidido na União Europeia sobre as questões do Pacto do Emprego, em que nivela por baixo os baixos salários em Portugal e em que teve os votos a favor do PS, do PSD e do CDS e até do Bloco de Esquerda. E, portanto, nós precisamos ter deputados que, de facto, enfrentem isto, tenham a capacidade de dizer não e que tragam para o país e que lutem pelo país, naturalmente, aquilo que não põe em causa a produção nacional, a agricultura, as pescas, que é o que temos vindo a assistir ao longo dos últimos anos. E, portanto, este apelo para um interesse, a mobilização para o voto, no sentido de eleger deputados que lá no Parlamento Europeu têm um peso importante relativamente à defesa dos interesses nacionais, era um primeiro aspecto que eu queria colocar, para a reflexão naturalmente naquilo que vai agora iniciar-se, embora a campanha já esteja na rua, do ponto de vista oficial, já a partir do próximo domingo. Francisco Brito, temos umas eleições em que é necessário chamar a atenção para o que é que se decide. Ainda não existe consciência propriamente do que é que da importância de participar num ato como este? A maior parte da população acredito que não tenha de facto essa consciência plena. Hoje em dia... Apesar de facilmente dizer que eu não posso fazer isto porque é uma lei da Europa que está, ou a Europa é sempre o bode expiatório. Era um pouco aí que eu queria chegar, precisamente essa questão legal. Portanto, hoje em dia nós temos muitas leis que são transpostas de diretivas europeias. Portanto, são negociadas no seio do Parlamento Europeu e a partir daí desenvolve-se um processo legislativo para que no nosso país nós também façamos essa incorporação e depois acabamos por ter várias, não só, por exemplo, foi subejamente falado a questão do Regulamento Geral de Proteção de Dados, portanto, veio de diretivas europeias, portanto temos muitas questões também a nível económico, de negociação de cotas de pesca, de cotas de produção de determinados produtos, portanto existem muitas matérias, muitas mais do que as pessoas possam pensar, que estão na mão do Parlamento Europeu. E é por isso que estas eleições são extremamente importantes. É por isso e porque o nosso país também tem beneficiado bastante de fundos europeus, portanto muito do nosso desenvolvimento tem sido ancorado, de facto, neste dinheiro que vem da União Europeia. Portanto, ou nós temos esta capacidade como país de ter esta visão de futuro e de construção de uma Europa também mais justa e também mais segura, ou podemos estar aqui numa posição bastante frágil. Até porque precisamos de continuar a receber aqui este investimento por parte da União Europeia, precisamos de garantir que as leis que são discutidas em sede do Parlamento Europeu respondem aos nossos interesses e
da nossa população, e é por isso que é necessário, acima de tudo, participar neste ato eleitoral. Portanto, é importante que as pessoas percebam isto, é importante que as pessoas percebam o que é que as diferentes forças políticas defendem e que vão votar, independentemente se votam antecipadamente ou votam no dia. Ainda por cima, este ano existem algumas alterações que permitem que as pessoas também possam votar fora da sua área de residência. Portanto, as pessoas não têm aqui desculpa para não votarem. Portanto, não custa nada, não pagam, não demora muito tempo. Portanto, os processos eleitorais têm decorrido com bastante rapidez, até mesmo o último que tivemos das eleições legislativas, com bastante mais participação, decorreu tudo em conformidade. Portanto, as pessoas não têm aqui nada que recear e devem fazer a sua parte. E também devem despender algum tempo a perceber realmente o que é que cada partido defende, e perceberem realmente o que é que querem, que Europa querem, não é? Portanto, se queremos uma Europa que tem a sua liberdade e a sua autonomia, ou se queremos uma Europa que se verga sobre interesses chineses ou interesses de russos, ou se queremos uma Europa que defenda os idosos e defenda a habitação, ou se queremos uma Europa que de facto ignora aqueles que são os problemas da maior parte dos portugueses. E é por isso que é importante conhecer as propostas. Porque nós temos também, por um lado, a sorte de ter diferentes forças políticas a concorrer em Portugal, ao nosso círculo nacional, para estas eleições ao Parlamento Europeu, e temos aqui muitas opções de escolha. Portanto, desde os mais radicais aos mais moderados, existe muita opção de escolha. Portanto, aqui também esta minha análise o mais neutra possível sobre esta questão, para que as pessoas efetivamente participem, porque acho que isso é mesmo o mais fundamental. É mesmo o mais fundamental. Nós não nos podemos nunca admitir da democracia e do processo eleitoral. Portanto, já falámos aqui até no outro dia da participação ativa das pessoas na política, seja nas associações, seja nos órgãos autárquicos, nos órgãos nacionais ou regionais, mas a verdade é que existe também esta outra componente, que é a componente mais direta, que é a componente do voto e da escolha e do conhecimento. E isto é absolutamente fundamental. E tem existido várias formas também de passar este conhecimento, não só ao nível daquilo que é a propaganda política mais convencional, mas também ao nível de debates políticos, em que também se demonstram bastante bem, e eu creio que aqui também uma nota positiva para os debates que têm havido entre os diferentes candidatos, que têm sido debates construtivos, na sua maior parte das situações, e em que têm decorrido com cordialidade e em que são expostas efetivamente as posições de cada força política. Portanto, o que é que cada força política defende sobre assuntos absolutamente estruturantes, sobre as migrações, sobre a agricultura e pescas, sobre a segurança, sobre a guerra na Ucrânia. Portanto, os assuntos estão efetivamente em cima da mesa, portanto as pessoas têm acesso a esta informação. Portanto, não há forma de contornar isto, portanto não há forma das pessoas se aliarem desta situação. Luís Pardal, temos as eleições europeias aí à porta dentro de pouco mais de 15 dias. Que influência é que estas eleições, ou o resultado destas eleições, por exemplo, em Portugal, pode ter na vida e no dia-a-dia dos portugueses? Três notas muito breves. A primeira é que muitas vezes em atos eleitorais anteriores que coincidiam com fins de semana com sol ou fins de semana prolongados, e dizia-se bem, isto pode ser uma ameaça àquilo que é, neste caso é relativamente à abstenção. E estas eleições têm uma particularidade: o facto dos cadernos eleitorais serem desmaterializados permite que qualquer pessoa possa votar onde estiver, basta ter o seu cartão de identificação, seja o cartão de cidadão ou até a carta de condução também é aceite. E, portanto, alguém que se desloque da sua casa para outro sítio em Portugal poderá ir votar. E isto é importante que se diga às pessoas, porque não há desculpas. Não há desculpas para participar neste que é o maior processo de eleição de uma estrutura, que é uma estrutura supranacional, que é para a União Europeia. Estamos a falar de que são chamadas às urnas 450 milhões de pessoas, cerca de 450 milhões de pessoas. Isto é muita gente. E a verdade é que nós dizemos, não é? Nós e lá eles no Parlamento, a realidade é que estes 450 milhões de pessoas que vivem nestes países vão ser afetados. E ser afetado não quer dizer que seja negativamente, mas as decisões que se tomarem na União Europeia terão impacto nestas 450 milhões de pessoas. Muitas vezes em circunstâncias que nós nem calculamos, já foram dados aqui alguns exemplos. Quer dizer, ainda hoje,
cada vez mais nós falamos sobre o perigo das redes sociais, daquilo que é a invasão da nossa privacidade, as questões dos pagamentos, enfim, que por as novas plataformas bancárias e financeiras que existem. Tudo isto é matéria de regulação por parte da União Europeia. E, portanto, nós precisamos de ter deputados europeus que defendam aquilo que é, digamos, grandes áreas que são fundamentais para os nossos países. As questões sociais, como da habitação, o combate a este rumo que se está a tomar, que é, ao invés de termos uma Europa solidária, uma Europa democrática, com respeito pelas liberdades e pelos direitos dos cidadãos, temos ameaças e estamos perante ameaças, sobretudo da extrema-direita, e que, enfim, fala-se aqui em Portugal extrema-direita. Pois, mas se formos para outros países da União Europeia, há extremas-direitas ainda muito mais perigosas e que estão a governar ou que estão no princípio de um governo. E, portanto, é importante termos consciência disto, é importante que matérias, como eu disse há pouco, as questões da habitação, as questões do trabalho, um trabalho digno, nós precisamos de ter deputados europeus que defendam, de facto, aquilo que é políticas, muito bem, à escala supranacional, mas que depois terão impacto nas nossas empresas, nas nossas entidades patronais e, portanto, no nosso dia-a-dia. Não nos podemos esquecer que a União Europeia enfrenta aqui, de facto, circunstâncias muito particulares, como a guerra na Ucrânia, naturalmente, que é algo que está a escalar, enfim, e outros contextos internacionais. Mas é importante que nós tenhamos uma visão da Europa que não seja massiva de guerra. Há investimentos em termos de defesa que têm que ser assegurados. Aliás, Portugal tem que assumir compromissos ao nível da aquisição de armas e de outras estruturas, de aviões e tudo mais, que precisa de cumprir essas cotas, sobretudo com a ONU. Agora, não nos podemos esquecer que este não pode ser só o foco daquilo que é o projeto europeu. Há outros projetos, há outras áreas que são importantes. Patrícia, os eleitores vão basear a sua decisão, para além, claro, de convicções que têm, que nós sabemos que são muito inamovíveis a nível político, mas ainda assim, quem tem um voto mais volátil nestas circunstâncias, os eleitores irão ponderar mais as questões de política internacional ou de interesses particulares do Estado português para votar nestas eleições? O que é que tu achas que aqui pode pesar? Pode pesar várias questões, mas eu tenho a ideia que aquilo que deve mobilizar e aquilo que certamente mobilizará é aquilo que é uma reflexão sobre as consequências na vida de cada um e na vida coletiva no nosso país. Porque a Europa, que vai muito além das fronteiras da União Europeia, portanto, deve ser uma Europa de paz, de cooperação, de respeito pelos direitos de cada povo e da realidade de cada país e de cada povo, e de ser entendida como Estados iguais, uma Europa de Estados iguais e de respeito por cada um desses países pelas realidades. E nós não podemos continuar neste caminho que estamos a assistir, de facto, que esta construção deste projeto da União Europeia, neste caso, não vai nesse sentido. Portanto, há diferenças, de facto, daquilo que serve melhor à Alemanha não é o melhor que serve Portugal. E, portanto, nós precisamos ter deputados no Parlamento Europeu que defendam os interesses de Portugal. Porque quem nos está a ouvir, que seja ele jovem, agricultor, mulher, trabalhador, sabe que, naturalmente, aquilo que hoje tem dos salários, muito é determinado lá. Dos valores dos salários que são pagos em Portugal. As taxas de juro, com os aumentos gigantescos que estão a fazer passar milhares de famílias por um sufoco gigante, tiveram a opinião lá e não tiveram contraponto da maioria dos deputados eleitos por Portugal. Porque o reflexo em Portugal, tendo em conta o tipo de taxas e de contratos de compra de casa em Portugal, não tem nada a ver com aquilo que é no centro da Europa ou noutros países. E, portanto, nós precisamos de pensar, quando vamos votar, de facto, o que é que queremos para a nossa vida. E eu acho que essa reflexão deve ser ponderada a partir da tal construção de uma Europa de justiça social, que respeite os povos e de paz. O que nós temos assistido é, de facto, uma mobilização dos países da União Europeia
para a militarização, para a escalada da guerra, para nos prepararmos para a guerra e não para defender a paz e de mobilizar os povos para a defesa da paz. Aliás, como noutros momentos da nossa vida coletiva em Portugal, foi esse o trabalho que foi feito, que foi de mobilização para a paz. Veja-se logo a seguir ao 25 de Abril, por causa da Guerra das Colónias e de como é que foi essa ideia de mobilizar o povo para a defesa da paz. E, portanto, é isto tudo que está em causa no dia 9 de junho e no dia 2, quem for votar antecipadamente, que é, de facto, que deputados vamos eleger, e com isto termino, porque o que temos assistido aos debates também, por parte da maior parte dos partidos, mas, portanto, particularmente da AD e do PS, que tem um peso significativo do número de deputados, dos poucos que nós temos do país, no Parlamento Europeu, é que cá dizem uma coisa e estão agora a dizer uma coisa, mas lá quando se trata de votar, têm votado sempre ao lado das Lagardes e da Presidente do Conselho Europeu portanto, daquilo que prejudica depois o nosso dia-a-dia, nos salários, na habitação, na agricultura, na produção nacional e por aí fora. Francisco, com este documentário que a Patrícia faz e às vezes com realmente alguma... O panorama mediático habitualmente não dá tanto palco e tanta pertinência a temas decididos no Parlamento Europeu, ou seja, por vezes o trabalho dos deputados no Parlamento Europeu é um pouco desconhecido, ainda hoje, especialmente por este motivo, ou seja, esse tal prestado de contas. O que é que os eleitores, por esse motivo, o que é que os eleitores vão ter mais em consideração? Uma decisão relacionada com a política nacional diretamente ou compreender a Europa no seu todo e posições nesta dimensão europeia possam ter tidas em conta? Bem, respondendo muito diretamente a essa tua questão, acredito que aquilo que pesa na maioria dos eleitores portugueses é de facto o contexto nacional. Portanto, aqui acredito que até existe alguma transposição de algumas questões internas para estas eleições. E eu acredito, não estou a defender que é isso que deve acontecer, estou a dizer concretamente que acho que é isso que acontece para a maior parte dos eleitores. Mas gostava de voltar aqui a um tema que realmente eu não percebo a quem é que a Patrícia se refere quando fala na defesa dos interesses da Alemanha. Agora, eu tenho a certeza de uma coisa. Eu não quero ter no Parlamento Europeu quem defenda os interesses da Rússia. Isso, certamente. Nem quer quem defenda a dizimação, a completa chacina do povo ucraniano por via da falta de meios de defesa, que é aquilo que muitos têm defendido. Nomeadamente, eu não tenho problemas em dizer, quem concretamente sabe perfeitamente que grupos de extrema-direita que falo exatamente dos deputados comunistas que defendem que a Europa não deve entregar armas. O fim da escalada da guerra para vocês é deixar de fornecer armas, portanto aconteça lá o que os russos quiserem, claro. Então, e quais foram os contactos que vocês fizeram com a Federação Russa para que isso acontecesse? Portanto, então, vocês falam tanto dos contactos para a paz, o que é que vocês fizeram para a paz? Portanto, vocês defendem que a Europa... Então, quais foram as propostas apresentadas pelos deputados da CDU eleitos no Parlamento Europeu para que se convergisse para a paz? Foram zero. Portanto, as propostas é acabar com o fornecimento de armas e depois aconteça o que os russos quiserem. Portanto, todos nós sabemos o que é que acontece. São carne para canhão. Pois são carne para canhão, porque há russos cheios de armas que estão a dizimar a população ucraniana. Agora, também tenho a certeza que não quer ter no Parlamento Europeu quem foi absolutamente incapaz nos últimos 8 anos de governação em Portugal de responder aos problemas da habitação e dos idosos, e agora vem-se apresentar, que é o que Marta Temido está a fazer, vem apresentar propostas em sede de eleições europeias para fazer aquilo que não fizeram no nosso país e na governação do nosso país. Portanto, isso tenho a certeza que não quero, e de facto nós precisamos no Parlamento Europeu de uma lufada de ar fresco, e felizmente temos a candidatura da Aliança Democrática que não só representa isso, mas tem propostas muito concretas neste sentido. Luís Pardal, o que é que os eleitores vão ter mais em consideração? As questões de política nacional, ou que tenham impacto, não da política nacional, mas que tenham impacto diretamente em interesses nacionais, ou esta visão mais globalista, europeísta?
estas eleições têm aqui um dado interessante, é que há uma predisposição muito grande dos jovens para ir às urnas. E isso é interessante e é de assinalar. Significa, eventualmente, que os jovens têm interesse por aquilo que é o projeto europeu, e, portanto, espero que estes valores, digamos, de um projeto social, de um projeto solidário e com preocupação para a sustentabilidade seja tido em conta, porque este é o caminho de progresso para a União Europeia e é fundamental para que possamos consolidar aquilo que é o projeto europeu. Agora, nós não nos podemos esquecer aqui de 2 ou 3 aspectos. O primeiro aspecto é que, enfim, é obrigação da União Europeia a olhar para o lado e perceber aquilo que está a acontecer, seja com o acolhimento de novos países nos Balcãs, seja com o apoio à Ucrânia. A realidade é que a Ucrânia está numa situação desastrosa e não podemos ignorar e pensar que se vai resolver a paz dizendo, olha, resolvam-se lá. Portanto, isso não vai acontecer. E, portanto, todas as estruturas, sejam elas como o Parlamento Europeu, sejam os partidos, atendendo às suas relações internacionais, têm o dever de fazer trabalho de influência para que se encontre a paz. Não é esperar que o Putin, de um dia para o outro, também resolva deixar de atacar a Ucrânia. E depois, para terminar, não nos podemos esquecer aqui do seguinte: a Marta Temido, já que começámos a falar aqui em individualidades, a Marta Temido é uma pessoa que ela já foi testada com poucos. Portanto, tivemos pela questão da pandemia, que todos nos recordamos com muitas situações negativas, mas é alguém que teve um trabalho exemplar, atendendo às circunstâncias, daquilo que foi aguentar toda a pressão e foi uma pessoa que teve, enfim, sempre ponderação no tratamento destas questões, que não nos podemos esquecer que é importante termos eurodeputados que tenham esta capacidade e que, enfim, os portugueses aí podem decidir se escolhem outros projetos que são mais adjacentes às estruturas e a famílias políticas populistas e de extrema direita. Estamos na reta final deste último programa antes das eleições. Deixa-me só terminar aqui, desculpa lá, Luís. É que esta lógica, isto faz-me um bocado de confusão. Eu percebo, faço confusão. Que é esta reciclagem política que vocês fazem. Não serviram para os cargos, mas depois... Isto é uma coisa que me faz... Fala ao roto para o nu, de facto. Vamos ao sinal, talvez, mesmo no fim muito melindrado e tenho aqui buscar... Mesmo no final do programa de hoje, no final deste programa, vamos ao sim ou talvez. Patrícia Machado traz um sim, um não ou talvez antes de eleições, porque depois já sabemos que daqui a 3 semanas vamos falar de eleições, de certeza, do resultado eleitoral. É um sim de grande valorização à grande manifestação dos trabalhadores da administração pública na passada sexta-feira, com esta consciência de que aqueles milhares de trabalhadores ali estiveram, não só na defesa dos seus direitos, e que têm sido fustigados nos últimos anos relativamente à falta de medidas que valorizem as carreiras, os salários, a sua contribuição, mas de mãos dadas com aquilo que é a defesa dos serviços públicos. E, portanto, sem estes trabalhadores não há melhores respostas dos serviços públicos, que são tão essenciais para todos nós, e, portanto, valorizava essa luta, essa organização e essa luta, e com esta, de facto, valorização e saudação de que ela tem que continuar enquanto não forem resolvidos todos estes problemas que estão diretamente ligados aos serviços públicos. Francisco Brito, um sim, não ou talvez? Bem, eu confesso que hoje, na escolha deste sim, não ou talvez, neste caso é um sim, estava aqui na dúvida se nós os três não traríamos exatamente o mesmo sim, até porque foi apresentado pelo Governo a reposição do tempo de serviço dos professores, portanto em pouco mais de 2 anos. A proposta inicial que o PSD tinha feito era de 5 anos, portanto reduziu bastante esta implementação, e aquilo que tanto falámos sobre este tema, sobre a reposição, sobre o facto do Partido Socialista não ter tido capacidade de chegar a este consenso, e de facto temos aqui um Governo em muito pouco tempo a conseguir fazê-lo, portanto o meu sim é esta reposição do tempo de serviço dos professores. Luís Pardal, um sim, não ou talvez? Num programa de sim, não ou talvez, eu não podia deixar de citar uma expressão que foi tão utilizada nos últimos dias, que é não é não.
Portanto, nós estamos a assistir a uma fase em que se confunde aquilo que é a liberdade de expressão com a ofensa, o racismo, a xenofobia e, portanto, eu acho que na Casa da Democracia, num órgão de soberania do Estado, tem que ser dado o exemplo daquilo que é o debate vincado, contraditório, mas sem ofensa. Aliás, e tivemos ontem também umas declarações que vieram ao público, portanto, desta ofensa, digamos, diária, desta forma de estar no Parlamento, que já é conhecida já de algum tempo, mas que acho que é importante os portugueses perceberem quem está eleito e a forma. E acho que isto diz muito do fundo de cada um. Bem, e assim chegamos ao final deste Sim, Não ou Talvez, edição do dia 22 de maio, com Patrícia Machado, Francisco Brito e Luís Pardal. O meu nome é Luís Matias e voltaremos depois das eleições europeias, ou seja, vamos regressar no dia 12 de junho e certamente iremos analisar o que saiu como resultado eleitoral do dia 9, das eleições europeias do dia 9. Voltamos nessa altura. Lembre-se que pode escutar o Sim, Não ou Talvez sempre que quiser em dnfm.com. Boa semana.